Livro de Deuteronômio, no seu capítulo 28. Eu vou ler só o começo, que é a parte do versículo 15. Ele termina no versículo 68, mas eu não vou ler tudo. Então, fiz um resumo para a gente entender o que o Senhor está querendo dizer nesses versículos. Todos acharam? Então, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. O cabeçalho da minha Bíblia fala castigo por desobediência. Na vez que eu ministrei, semana retrasada, se eu não me engano, eu li do 1 ao 14, que fala sobre as bênçãos que o Senhor tem para aqueles que o ouvem e obedecem os teus mandamentos e os teus princípios. Aqueles que ouvem a voz de Deus e obedecem. Aqueles que são verdadeiramente obedientes à palavra de Deus. Aqueles que querem ouvir a voz de Deus e seguir tudo aquilo que o Senhor fala conosco. Mas também tem o lado B, que é o castigo por desobediência, que diz assim, o versículo 15. Vou ler alguns versículos aqui para a gente entender um pouquinho o que se passa. Será, porém, que, se não deres ouvir a voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito será na tua cidade e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás as entrares e maldito será ao saíres. Só até aí. O curioso que nesse mesmo capítulo, do versículo 1 até o 14, Deus diz basicamente ao contrário de tudo isso. Deus diz que você vai ser o quê? Bendito ao entrar e bendito ao sair. A tua amassadeira vai dar frutos. Bendito é o fruto do teu ventre. Bendito que vai ser também a criação dos seus animais. Ou seja, do 1 ao 14, é um relato que fala sobre o quê? A obediência, que pode trazer coisas benignas para a sua vida da parte de Deus. Tudo aquilo que você tem planejado em sua vida, tudo aquilo que você quer poder colocar em prática, tudo aquilo que você deseja alcançar, por sua obediência, automaticamente o Senhor vai fazer o quê? Fazer com que as coisas na sua vida comecem a prosseguir. As coisas na sua vida possam o quê? Progredir e ir à frente e adiante. Ou seja, tudo aquilo que você fizer irá dar certo, porque você teve o cuidado de guardar os estatutos do Senhor no seu coração. Você teve o cuidado de ouvir a voz de Deus, o cuidado de ser obediente ao Senhor. E é por isso que o Senhor irá fazer grandes coisas na sua vida, mas depende também muito de você, do quesito obediência. Glória a Deus! Nós devemos ter muita obediência a Deus. Se nós quisermos ser abençoados pelo Pai, nós devemos fazer também a nossa parte. Porque, como eu falei, o acordo da parte de Deus para com as nossas vidas já está concretizada, já está decretada da parte dele para ele cumprir em nossas vidas. Mas e nós? Será que nós estamos fazendo a nossa parte também? Será que nós estamos cumprindo esse acordo que o Senhor deixou para nós também? Porque o Senhor, ele é fiel à palavra dele. O Senhor é fiel a toda a escritura da Bíblia Sagrada para se cumprir em nossas vidas, até que ele venha.
de Gênesis a Apocalipse, tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor ensinou, irá de se concretizar, irá de ter que se tornar realidade, porque o mestre ordenou, o mestre falou que ia fazer, e ele é fiel para cumprir, porque ele não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, se o Senhor falou que vai lhe abençoar, então ele vai lhe abençoar por causa da sua obediência. Ou seja, é uma via de mão dupla. Mas também tem aqueles que preferem o quê? A desobediência. Mas o que seria a desobediência? A desobediência é quando você peca. Mas como seria esse pecar? O que é pecar? Pecar é quando você transgride as leis de Deus. Tudo aquilo que você faz e vai contra as leis de Deus. Por exemplo, o Senhor colocou lá os 10 mandamentos para Moisés passar para o povo. Vai ter lá, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, aquelas coisas todas, não é? Se você transgredir uma daquelas leis, você está pecando contra Deus. Se você roubar, você está transgredindo as leis de Deus. Ou seja, você não está sendo o quê? Obediente para a palavra de Deus, para a voz de Deus. Porque toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus falando comigo e com você constantemente. E Deus tem falado com nós constantemente quando nós pegamos a nossa Bíblia e abrimos e começamos a não apenas ler, mas meditar na palavra. Quando a gente começa a o quê? Buscar realmente tudo aquilo que está por trás do que Jesus está falando. E aí ele começa o quê? A lhe ensinar, ele começa a lhe instruir, ele começa a conduzir você. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é a voz de Deus, ela é a palavra de Deus. E é por isso que o Senhor deixou bem claro ao povo de Israel naquela época o castigo por sua desobediência, porque o Senhor sabia o que estava por vir ali para frente, depois de Deuteronômio, seria a entrada de Josué juntamente com o povo até a terra prometida. Mas aquela terra prometida estava recheada de povos pagãos, povos que adoravam a outros deuses, povos que faziam práticas que não agradavam a Deus. E é por isso que o Senhor fez o quê? Deixou bem claro a eles para que eles não venham fazer as mesmas coisas que aquele povo fazia, porque ia acabar acontecendo o quê? Iam transgredir as leis de Deus, eles iam acabar pecando contra Deus. Mas aquele povo preferiu ser desobediente. Aquele povo preferiu não obedecer a Deus. E aí, o que acontece é o seguinte, em Deuteronômio, no seu capítulo 28, do 15 ao diante, fala que um ponto crucial em uma longa lista de bênçãos e maldições, e resume a introdução das terríveis consequências da desobediência do povo de Israel à voz de Deus, anunciando que todas as maldições provenientes descritas vieram sobre eles, afetando tudo, desde a colheita, o gado, até a saúde, as finanças e a própria nação, resultando em derrotas, cativeiro e vergonha, como o oposto direto das bênçãos prometidas pela obediência. Ou seja, quando nós pecamos contra Deus, várias coisas terríveis vêm sobre nossas vidas, assim como veio também sobre a vida daquele povo de Israel. Se você parar para analisar o texto que eu acabei de ler, ele fala o seguinte, ele fala que afeta a colheita, afeta o gado e até a saúde. Se vocês pegarem o Velho Testamento, do livro de Juízes até o último livro do Velho Testamento, você vai ver que muitas coisas terríveis assolaram o povo de Israel. Quantas e quantas vezes o povo de Israel teve que ficar em cativeiro? A Bíblia fala de um homem chamado Nabucodonosor.
A Bíblia fala que aquele homem, ele vai visitar Israel. E aí Deus fala para o rei de Israel não mostrar os tesouros de Israel para Nabucodonosor. E o que ele faz? Ele vai lá e mostra os tesouros para Nabucodonosor. É o que? Desobediência à voz de Deus. Aquele rei, ele desobedeceu e por causa da sua desobediência, toda a nação pagou um severo preço. E algo que profetas no passado já tinham profetizado, que Israel iria passar por um cativeiro de 70 anos. Ou seja, algo que o Espírito Santo de Deus usou os profetas para falar, teve que acontecer na risca. E aí aconteceu de que Nabucodonosor, vindo aqueles tesouros, aqueles ouros e tal, ele quis tomar a cidade para ele. Se vocês pararem para ver o livro de Jeremias, ele relata bem, ele destaca bem tudo o que aconteceu naquela época, até os caldeus tomar a cidade de Jerusalém e o plano que o Senhor tinha para aquelas pessoas que eram obedientes a Deus. O Senhor chega a um ponto e fala: olha, Jeremias, fala para esse povo que eu fala para o povo que é para eles se entregarem, porque eu que levantei Nabucodonosor contra vocês. Eu levantei Nabucodonosor contra esse povo. Ou seja, o texto já falava isso também. Ou seja, derrotas militares, porque se tratava de uma guerra. Os soldados de Israel estavam ali lutando contra Nabucodonosor, eram soldados valentes, ou seja, se tratava de uma guerra, porque do outro lado também tinham soldados valentes e corajosos. Mas mesmo assim, eles não foram um palho para Nabucodonosor por causa de que sua desobediência. Então nós devemos ter o cuidado de não sermos desobedientes contra a palavra de Deus, porque muitas e muitas coisas podem acontecer em nossas vidas que acabam nos prejudicando e acaba que nós acabamos prejudicados pelos nossos próprios erros, nos nossos próprios pecados. E é por isso que Deus levantava sentenças para aquele povo, porque aquele povo só queria saber de quê? Pecar contra Deus. Tudo aquilo que Deus falou através de Moisés, Deus usou Josué para falar para aquele povo que não era para se corromper com os deuses daquela época, que não era para fazer os costumes do povo daquela época. Eles acabavam fazendo tudo conforme Deus não queria que eles fizessem. E aí a palavra do Senhor fala que as pessoas que resolveram obedecer a Jeremias e se entregaram, eles não tiveram nada aconteceu com eles. Eles foram levados cativos para a Babilônia, porém não sofreram agressão alguma, não sofreram danos algum, porque foram obedientes. E Deus é fiel para cumprir a palavra dele em nossas vidas também. Assim como ele é fiel à palavra dele, o Senhor é fiel também para cumprir o que ele falou em nossas vidas. O Senhor falou para Jeremias, fala para esse povo que aqueles que se entregarem, nada de ruim irá acontecer com este povo. Jeremias vai lá e fala com o povo que é para se entregar. Mas tem a segunda parte desse texto, do capítulo de Jeremias, que fala também sobre aqueles que porventura não queriam se entregar, aqueles que porventura queriam fugir. Ou seja, Deus falou para Jeremias falar para esse povo que aqueles que não quiserem se entregar, iriam vir sobre eles o que? A espada. Iriam vir sobre eles o que? A peste, doenças, tragédias sobre a vida deles, tragédias sobre as famílias de cada um deles. Jesus deixou bem claro para isso, para eles. Jesus deixou bem explícito qual era o comando que eles deveriam fazer naquele momento de aflição. Deus deu uma instrução para eles fazerem. Alguns fizeram, todos aqueles que fizeram, o Senhor foi fiel para cumprir a parte dele. Mas aqueles que não preferiram fazer, pagaram um grande preço. Aqueles que preferiram seguir
os seus próprios caminhos, aqueles que preferiram seguir o seu próprio meio, aqueles que preferiram seguir aquilo que ele achava que era bom para eles, acabaram pagando um grande preço. Mas não somente eles, mas toda a família acaba sendo afetada por isso. Toda a família acaba sendo prejudicada por isso. Mas para você ver a bênção da obediência na vida desse povo, me veio à memória aqui no capítulo 29 de Jeremias, no seu versículo 12. Olha o que o Senhor vai falar, o seguinte: então me invocareis, irei orar e orareis a mim, que eu o ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. E serei achado por vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cânticos e congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. 29, 12. Ou seja, há algo que o Senhor tem para eles que são coisas boas. E o Senhor ainda dizia mais no livro de Jeremias: olha, Jeremias fala daquele povo que resolveu ser obediente a mim, fala para aquele povo que resolveu ouvir a minha voz, e quando chegar lá, é para continuar tocando a vida para frente, não é para parar, não. É para plantar, construir. Não é porque eles estavam cativos que tinha acabado tudo. O Senhor falou o quê? Para eles continuarem fazendo tudo normalmente, como eles faziam antes. Ou seja, o Senhor foi bom com aquelas pessoas. O Senhor foi fiel para aquelas pessoas. O Senhor, ele é muito fiel para aquelas pessoas que obedecem verdadeiramente. O Senhor é muito fiel para aquelas pessoas que guardam os mandamentos, guardam os estatutos dele no coração. Com esses o Senhor é fiel. Com esses o Senhor tem um zelo tremendo com essas pessoas que é verdadeiramente fiel a Deus, que escuta a voz de Deus e coloca em prática. Escuta a voz de Deus e vai fazer o que Deus mandou fazer. Aí muitas das vezes Deus manda a gente orar, a gente não ora. Deus manda a gente jejuar, a gente não jejua. Deus manda a gente consagrar mais, a gente não consagra. Deus manda a gente ler a Bíblia, a gente não lê. A gente sempre tem uma desculpa para fazer, que a gente tem que arrumar a casa, que a gente tem que lavar os pratos, que a gente tem que separar a roupa do trabalho para trabalhar no outro dia, e acaba deixando Deus em segundo plano. A gente acaba deixando Deus para trás. Mas como é que Deus vai derramar a bênção em nossas vidas se na hora de a gente ser fiel a Ele, na hora de a gente ser obediente a Ele, a gente deixa Jesus de escanteio, a gente deixa Jesus de segundo plano? Imagine só se Deus deixasse a gente também de segundo plano. Imagine quantas coisas terríveis iriam nos acontecer. Se eu não me engano, isso está registrado no livro 1 Pedro ou 2 Pedro, que diz que o diabo, o vosso adversário, anda sobre nós, rodeando nós, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Imagina se Jesus escolhe nos deixar como segundo plano também, como fazemos com Ele constantemente. E ali aquele povo que foi obediente à voz de Deus, à palavra do Senhor Jesus, aquele povo que deu ouvido a tudo que Jeremias falava, aquele povo foi bem sucedido, aquele povo foi bem-aventurado. O próprio Jeremias também foi recompensado. Tem uma passagem que a palavra do Senhor vem a Jeremias e manda ele comprar uma terra. Agora veja só, como é que você vai comprar um terreno em um país que está passando por um momento de guerra? Aí você pensa, não faz sentido. Não faz sentido algum eu comprar essa terra no momento de guerra. E Jeremias foi lá e comprou a terra, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Jeremias, ele pode ter sido um profeta chorão, aquela coisa toda, né, que o pessoal fala, no motivo de, entre aspas, querer zombar de Jeremias por ele chorar e aquela coisa toda, mas ele era um homem
cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é um homem fiel a Deus, verdadeiramente. E aqui eu separei alguns tópicos para que nós venhamos refletir sobre esse capítulo 28, versículo 15 ao 68, que eu dei uma resumida. O texto fala, resumo detalhado de Deuteronômio. O versículo estabelece uma condição. Que condição é essa? O versículo 15 ele fala, se não obedeceres à voz do Senhor vosso Deus, para não cuidarem em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje vos ordeno. Ou seja, o Senhor estava falando pelo profeta Moisés sobre os estatutos, sobre todas essas coisas que ele estava ordenando naquele momento. Falava, hoje eu vos ordeno isso daqui. Eu quero que vocês façam isso daqui, que o meu servo Moisés irá pregar para vocês nesse momento. Eu vos ordeno a partir de hoje. Então, aquele povo estava aqui, uma escolha para eles decidirem. Porque nós temos o que? Livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio de escolher o que quisermos fazer. Nós temos livre-arbítrio de escolhermos algumas situações de nossas vidas. Nós temos o livre-arbítrio de escolha. Aqueles que escolherem ser obediente a Deus, toda a promessa que está do versículo 1 até o versículo 14 vai se cumprir em sua vida. Você vai ser bendito ao entrar, ao sair. O pão da sua amassadeira irá dar certo. Seus animais serão benditos também. O filho do seu ventre será bendito também. Mas com condições. Se hoje vocês ouvirem o que eu vos ordeno hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. Era naquele momento ali que o povo tinha que o quê? Colocar em prática tudo que Deus estava falando com eles. Mas será que aquele povo colocou em prática? Glória a Deus. Se pararmos para ler o Novo Testamento, em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, aquele povo teve obediência a Deus. Em alguns momentos, aquele povo teve temor a Deus. Em alguns momentos, aquele povo tinha zelo pelo Senhor. Em alguns momentos, eles reconheciam o Senhor como seu Deus. Mas em alguns momentos também teve momentos de desobediência. Se a gente for pegar o livro de 1 Reis, pegar o livro de 2 Reis e contar nos dedos os reis que foram bons aos olhos de Deus, é de contar no dedo. Só salva 2 ou 3, se eu não me engano. Olhe quantos e quantos reis tiveram naquela época. Quantos e quantos, entra um, sai outro. O pai assume o reinado, morre, e quem que assume? O filho. O filho cresce, tem seus filhos também, faz o que era mal aos olhos do Senhor, morre, quem que assume? O filho dele. E ali aqueles reis, eles continuavam com o quê? Com a desobediência. E era por isso que o Senhor levantava sempre um povo poderoso para ir de encontro contra eles. O Senhor sempre levantava um povo, um exército forte para ir contra eles. Porque o Senhor queria o quê? Tratar com eles. O Senhor queria tratar com aquele povo, para que aquele povo viesse se arrepender de todo o coração, de toda a sua alma, e se voltar de uma vez por todas para Deus. No livro de Juízes mesmo fala de um homem chamado, o nome do homem, Gideão. Gideão, ele era um homem simples, de uma família humilde. E aí o povo fazia coisas que eram ruins aos olhos de Deus. Assim também como o próprio Sansão, que eu vou chegar lá também. Então o Senhor manda um anjo falar com Gideão. Fala, Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. Ele ficou sem entender nada porque ele foi escolhido. Na certa, vamos imaginar aqui que Gideão era um homem temente a Deus.
Vamos imaginar que Gideão era um homem obediente a Deus, porque Jesus não vai falar, não vai chegar até um desobediente naquele momento, porque era um momento de urgência, era um momento que precisava convocar o exército, era um momento que o povo precisava ver que Deus levantou um homem para combater aquele povo. Então podemos imaginar isso. Então Gideão levantou, fez o propósito que Deus incumbiu a ele de fazer, que era o quê? Derrotar os midianitas. Porém, teve o quê? Teve condições para Gideão fazer um exército, levantar um exército para derrotar aquele povo. E aí Gideão convoca soldados, se não me engano, 32 mil soldados. E aí a palavra do Senhor vem a Gideão e fala: ó, Gideão, tem muita gente com você, precisa tirar aí. Aí Gideão ficou sem entender: mas Senhor, eles são muitos, os midianitas são como areia no mar, como é que eu vou derrotar com eles? Eu só tenho esses aqui. Aí o Senhor fala: mas tem muito, porque se vocês derrotarem eles, vocês vão falar que foi o braço de vocês que derrotou o inimigo. Vocês vão falar que foram vocês que derrotaram o inimigo. E aí vocês vão achar que não precisam de mim mais nada. Mas vocês têm que saber que eu sou Deus. Eu sou o Senhor que conduziu vocês até esse momento. Eu sou o Deus que tirei os pais de vocês com mão forte do Egito. Tirei os pais de vocês com mão forte da escravidão. E aí Gideão pensou: realmente eu vou fazer o que o Senhor mandou. Ouviu a condição de Deus e obedeceu. E aí ele foi. Falou: olha, quem tiver com medo, que não quiser ir para a guerra, pode voltar para casa. E aí foram embora 10 mil. Ficaram 23 mil, se não me engano. E aí o Senhor foi a Gideão novamente. Gideão, tem muita gente ainda, tira mais. Ou seja, aquele exército que tinha 32 mil, passou a 23 mil, o Senhor ainda mandou tirar mais. E a palavra engraçada, o curioso, é que nesse capítulo de Juízes, que fala sobre Gideão, a palavra do Senhor fala o quê? Que os midianitas eram como a areia do mar, era muita gente que vinham e roubavam o quê? A colheita, as plantas. O que o primeiro texto que eu acabei de ler falou? Falou que a maldição iria sobrevir sobre o povo, iria afetar colheita, animais, plantações e até mesmo a saúde. E essa ocasião foi uma delas. Estava ocasionando o quê? Na colheita. A colheita seria o quê? Toda a economia do povo, que o povo plantava para tirar o sustento, para sustentar suas famílias. Se vem alguém e toma toda a sua colheita, você não tem o que sustentar a sua família. Você não tem dar de comer para a sua família. Ou seja, fome. Por causa de que? A desobediência. A desobediência causou destruição da colheita, fome, e estava vindo sobre o que? A espada dos inimigos contra ele, uma guerra militar. Ou seja, 4 ocasiões aconteceram com eles por causa do que? A desobediência. E aí o Senhor mandou fazer Gideão fazer um teste com aqueles homens. Olha, Gideão, vai lá, fala para eles irem até o rio e beberem água. E observe, aqueles que levam a água com a mão até a boca e sempre atento, esse você deixa. Mas aqueles que se agacharem para levar a boca até a água, esse você tira. Resumindo, Gideão fez o teste, ouviu a voz de Deus, foi obediente, fez o teste, cumpriu a condição que Jesus deixou para ele naquele momento. E quando Gideão viu, colocou em prática aquilo que ele tirou, sobrou 300. E aí, como é que derrota um exército inteiro com 300 pessoas, 300 soldados? Mas nenhum deles bateu em retirada, nenhum daqueles homens falou que era loucura, não falou que Gideão estava ficando maluco, não falou que Gideão estava ficando louco, que não ia dar certo, que não tinha como isso acontecer. Eles creram porque sabiam que quem estava com eles era o Senhor.
Quem está conosco é Deus. Quem está conosco é o próprio Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A Bíblia fala que lá no livro de Hebreus, que fala que o Deus de ontem, o mesmo Deus, o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo eternamente, ele não muda. É nós que mudamos com Deus, essa que é a verdade. Nós que mudamos com Deus constantemente. Nós que na hora que está apertado, na hora que o aperto aperta as nossas vidas, aí nós buscamos a Deus. Mas quando as coisas estão boas, as coisas estão indo tudo bem, aí a gente começa deixando Deus de escanteio. Não, mas Deus quer curtir também esses momentos bons conosco. Nos momentos felizes, Deus quer estar conosco também. Deus quer essa comunhão conosco também nos momentos bons, não é somente nos momentos ruins, nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, não. O povo só buscava a Deus no momento que a aflição vinha. O povo só buscava a Deus quando o desastre estava na porta. Por que não buscou a Deus antes? Por que não continuou com essa intimidade com Deus antes? Teve que esperar o pior acontecer, teve que esperar que Deus levantasse outra nação para lutar contra eles, para eles verem que só existe um Deus, para eles verem que o Senhor Jesus Cristo cria algo maior com eles, cria uma aliança verdadeira, uma aliança sincera com eles. E aí, Gideão foi lá lutar contra os midianitas, com apenas 300 homens. E aí, Gideão, a Bíblia fala que Gideão vai até o acampamento dos midianitas. E aí vai ele e mais outro soldado. E aí eles ficam escondidos atrás de uma rocha. E aí os soldados começam a ter uns sonhos e tal, e levanta assustado um soldado dos midianitas. Aí o outro soldado falou: o que foi que aconteceu? Não, eu sonhei com um tal de Gideão com a espada passando para lá e para cá no nosso meio, nos destruindo. E teve que se cumprir. A Bíblia fala que quando os 300 foram para atacar, foram para a guerra, eles saíram vencedores. Porque não foi eles que estavam lutando, foi o próprio Deus que estava lutando a favor deles. Então, é o próprio Deus que luta as nossas batalhas. Mas isso só foi possível por causa da obediência. A obediência de um homem, juntamente com a obediência de 300 homens. Deus foi fiel com ele para cumprir aquilo que Deus tinha determinado para Gideão fazer. E assim Deus quer fazer nas nossas vidas também. Através da obediência, Deus quer realizar as promessas dele, que está no Deuteronômio, no seu capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14. Deus quer fazer cumprir em nossas vidas tudo aquilo que ele deixou aqui na Bíblia Sagrada. Tudo o que ele falou aos profetas dele, Deus quer realizar em nossas vidas. Mas aquele povo era um povo de coração duro. O povo de Israel era um povo de coração duro. Até hoje, um povo de dura servir. Então, Deus teve que fazer com que levantasse outro exército. Por quê? Porque quando acabou o tempo de juiz de Gideão, não tinha mais líder, não tinha mais quem seguir. Então eles voltaram às velhas práticas novamente. Voltaram a fazer tudo aquilo que Deus abominava. Faziam tudo aquilo que Deus não gostava. Tudo aquilo que Deus não agradava. Então, quem é o nosso líder supremo hoje em dia? Jesus Cristo. O livro de Hebreus fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. É o nosso líder. Se nós deixarmos o nosso líder, vai acontecer o quê? Vamos deixar voltar a fazer tudo aquilo que fazíamos antes e ainda pior. E ainda pior. E é por isso que nós devemos sempre andar com Jesus Cristo em nosso lado, em nossa vida, a todo momento.
A irmã Deide falou um homem chamado Sansão, porque, novamente, o povo de Israel se corrompeu, foi desobediente. E aí Deus teve que fazer o quê? Levantar outro povo para confrontar eles. E aí Deus chega para os pais de Sansão e fala, olha, vai sair um menino, você vai gerar um menino, e deu uma lista de coisas que a esposa não poderia ingerir. E aquela mulher foi fiel e obediente para cumprir o que Deus tinha ordenado para ela. Olha, não beba isso, você não pode comer isso e isso. E pronto. Depois de um tempo, nasceu quem? Sansão. Sansão, ele era um homem muito forte. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Ele é um homem muito forte. A Bíblia relata um fato de que chega, se eu não me engano, foi um leão, um urso para atacar Sansão. Ele pega e rasga aquele animal no meio, só com as mãos. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus vinha, incorporava em Sansão, entrava no corpo de Sansão, e ali ele tinha uma força sobrenatural. E eu falo que em nossas vidas, quando nós somos obedientes, o Espírito Santo de Deus habita em nosso corpo. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em nosso corpo. Mas devido à nossa desobediência, fica complicado o Espírito Santo habitar conosco. E ali Sansão, ele livrava o povo de Israel dos outros povos, dos filisteus, que vinham constantemente confrontar o povo de Israel. Constantemente os filisteus vinham para lutar contra Israel e Sansão estava ali para defender o povo. Mas aí chega um certo momento que Sansão, ele acaba gostando de uma mulher. Só que aquela mulher não era israelita. Aquela mulher não era da linhagem de Israel. Era de uma outra nação. Ou seja, se alinhou com uma pessoa de uma nação estranha, de uma nação pagã, de uma nação idólatra. E aquilo Deus acabava não se agradando com ele. Tanto é que chega um momento que o pai de Sansão chega para ele e fala, meu filho, com tantas mulheres em Israel, você vai logo procurar outra que não é de Israel. Ou seja, Deus não queria que o povo se contaminasse com mulheres de outras nações. Porque o Senhor sabia que aquilo não era bom. Aquilo iria trazer sérias consequências. E Sansão acabou pagando um grande preço, porque Dalila, a todo momento, ela estava com Sansão, mas também ela estava com os filisteus. E os filisteus estavam cansados de perder seus soldados. Os filisteus estavam cansados de morrer nas mãos de Sansão. Ou seja, ao mesmo tempo que ela estava com ele, Dalila também estava com os filisteus. E aí Dalila sempre perguntava, qual o segredo da sua força? O que posso fazer para tirar a sua força? E aí ele sempre enrolava ela, não, se você me enrolar com cordas, eu perco a força. E aí ele dormia ali, né, e tal. Ela vinha, amarrava ele, e quando os filisteus entravam para matar ele partia as cordas e lutava contra os filisteus, aquela coisa toda. E aí ela falava, você está mentindo para mim, você não me ama. Todo aquele jogo psicológico com Sansão. E aí Sansão acaba se rendendo. Falou da fraqueza dele, que eram os cabelos. E aí ela corta os cabelos de Sansão, Sansão perde a força. E quando o Sansão perde a força, os filisteus invadem a casa, pegam Sansão, prende ele. A palavra do Senhor fala que furaram os olhos de Sansão. E aí ele sofreu muito nas mãos dos inimigos. Mas ele passou por isso por causa da sua desobediência. Porém, Deus é tão misericordioso conosco
Deus é tão amoroso conosco que chegou uma situação que foi a seguinte: os filisteus estavam reunidos. Glória a Deus. E ali eles estavam festejando e tal. Aleluia, meu Deus. Aí Sansão faz uma oração sincera de arrependimento, uma oração contrita, um coração quebrantado, um coração de carne, um coração amolecido, um coração verdadeiro, um coração verdadeiramente voltado a Deus, um coração voltado para o alto, um coração voltado para o trono. E aí ele fala com Deus: Deus, me dá a força que eu tinha antes, só mais esta vez. E aí Deus se compadece e atende o pedido dele. E naquele momento ali, Sansão matou mais soldados filisteus do que das outras vezes que ele guerreou contra os filisteus. Ou seja, a desobediência em nossas vidas, ela é opcional. Porque se você se render, se você se arrepender, pedir perdão a Deus, se arrepender de todo o seu coração, Deus está disposto a voltar a aliança dele com você. Se você voltar o seu coração para Deus verdadeiramente, um coração sincero, Deus ele está disposto a perdoar os seus pecados e voltar novamente à aliança que ele tem com você. A aliança que você deixou perder com ele. Não foi ele que deixou perder. Foi você que deixou perder com ele. Ele está disposto a voltar para você novamente. Ele está disposto a se relacionar com você novamente, como se relacionava antes. Ele está disposto a falar com você novamente, como ele falava com você antes. Porque no livro de Ezequiel, ele fala, o Senhor fala no seu capítulo 33, que ele não se agrada com a morte dos ímpios. Ele quer que os ímpios venham se arrepender de seus maus caminhos. Ou seja, Jesus ele está disposto a fazer novamente a aliança. Jesus ele está disposto a ser com você novamente, mais ainda como ele era antes com você. Mas o texto também, em Ezequiel, ele fala que aquele que sai da presença, digamos assim, aquele que volta, pratica os maus caminhos e retorna depois, ele vai para o final da fila. Ele vai para o final da fila. Ele tem que passar o processo novamente. Ou então, aquele que estava com Jesus e começa a praticar as desobediências, Jesus está a par de tudo, Jesus está ciente de tudo que ele está fazendo. Assim como ele é um Deus de misericórdia, assim como Deus é um Deus de compaixão, ele é um Deus também de justiça. Nós servimos a um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. E era por isso que Jesus estava alertando aquele povo à desobediência, às maldições que estavam cercando ele naquele momento. E aí o texto diz, o versículo estabelece uma condição: se não obedeceres a voz do Senhor, vosso Deus, para não cuidardes em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que vos ordeno. O salmista Davi, ele fala: guardei os mandamentos do Senhor na tábua do meu coração, para que não venha pecar contra ti. Nós devemos andar com os estatutos do Senhor na mão e no nosso coração, para não pecar contra Deus, para não venhamos fazer algo que entristeça o coração do Senhor, para que nós não venhamos tropeçar no meio da caminhada, para que nós não venhamos ser desobedientes, porque Jesus tem uma punição para os desobedientes. E aí eu, meditando sobre isso, eu percebi um fato interessante, que tudo que está acontecendo no mundo hoje é por causa da desobediência do homem. Doenças, fome,
guerra. Será que era isso que Deus queria para a humanidade? Será que nesse momento Deus está lá no seu trono e Jesus à sua direita, achando legal tudo que está acontecendo no mundo? É claro que não. Deus queria salvar a todos. Deus queria fazer um algo grande na vida de todos, de toda a humanidade. Mas, devido à desobediência do homem, da corrupção do homem, pelo fato do homem estar desobedecendo tanto a Deus, que todas as maldições estão acontecendo. Está acontecendo fome, tristeza, angústia. As pessoas estão mais nervosas, irritadas. As pessoas estão com depressão. As pessoas estão com ansiedade. As pessoas estão com fome. Estão com doenças até mesmo incuráveis para a medicina. Será que era isso que Deus tinha para nós? Será que era isso que Deus tinha para a humanidade? Mas é um preço que a humanidade está pagando pela sua desobediência. É um preço que a humanidade está pagando pela sua rebeldia. E é por isso que nós devemos ter o cuidado de não seguirmos as coisas desse mundo. No livro de Romanos fala que aquele que ama as coisas do mundo é inimigo de Deus. E chega um ponto de Deus falar inimigo. Imagina aí, as pessoas lá fora são inimigas de Deus. Deus, ele ama o pecador que somos nós somos pecadores, somos falhos, erramos constantemente, mas pelo menos reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas falhas e constantemente estamos aqui para pedir perdão, estamos constantemente nos arrependendo dos nossos erros, estamos constantemente refletindo tudo aquilo que nós estamos fazendo que está errado, constantemente estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas reconhecendo um coração voltado a Deus, um coração pedir perdão a Deus. Mas as pessoas lá fora, elas fazem as coisas no intuito de achar que não tem a ver, de achar que isso não existe, de achar que somos religiosos demais. E a humanidade está pagando um preço muito alto pela sua desobediência. E é por isso que no livro de Mateus, João Batista fala o seguinte: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Olha quantos anos ele falou isso. Há 2000 anos atrás, João Batista já estava falando para a humanidade, para as pessoas se arrependerem. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, a mensagem para nós passarmos para as pessoas que estão neste momento em desobediência a Deus, que elas têm que se arrepender, pois é chegado o dia da ira de Deus. Em Isaías, no seu capítulo 2, versículo 12, no capítulo 12 em diante, mas especificamente, no versículo 12, ele fala da ira de Deus, que Deus irá julgar a todos, Deus irá julgar a toda a humanidade. E o interessante é que ele fala também que só há um caminho, que é Deus. Só um caminho que é o quê? O arrependimento. Só um caminho que é o quê? Buscar a Deus, invocar a Deus, clamar a Deus, para que Deus venha nos poupar no dia da ira de Deus. E era por isso que Deus mandou o seu Filho unigênito, para que todos que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas mesmo assim, as pessoas ainda continuavam desobedientes a Deus. Então, assim como Jeremias, ele ia constantemente de encontro àquele povo que estava em desobediência a Deus, Isaías também ia. E o engraçado de Jeremias, só para finalizar a parte de Jeremias,
Ele pregava o que Deus mandava fazer, falava o que Deus mandava ele falar, que as coisas iriam piorar, que as coisas não estavam boas, mas tinha profetas que falavam que não tinha nada a ver, que estava tudo bem, que estava tudo certo. Exatamente, por isso que pagaram preço, porque preferiu ouvir o homem do que ouvir a Deus. Nós não devemos ouvir ao homem. E se a gente ouvir o homem, tem que estar baseado na Bíblia Sagrada, para que nós venhamos seguir aquele conselho, porque é um conselho tirado da Bíblia Sagrada, então é um conselho com retidão, um conselho com justiça. E é por isso que na época de Jeremias, as pessoas não quiseram obedecer, mas aqueles que quiseram obedecer a Jeremias, esses sim puderam ver a promessa de Deus se cumprirem na vida deles. E aí o texto continua falando, né, sobre o capítulo de Deuteronômio, no seu capítulo 28, versículo 15 em diante, que fala: ele serve como um portal, introduzindo a seção mais longa e detalhada de maldições que seguem, em contraste com as bênçãos do versículo 1 ao 14. Consequências inevitáveis. A promessa é que todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão, indicando que seriam inevitáveis e abrangentes, assim como as bênçãos eram para os obedientes. Ou seja, o que o texto fala? Assim como as bênçãos de Deus é inevitável chegar a você, o que significa a palavra inevitável? Ou seja, é uma palavra de certeza, é uma palavra de concretizar que algo vai acontecer. É inevitável, a palavra do Senhor fala 100% de certeza que se o meu povo for obediente à minha palavra, eu irei cumprir com a minha parte, irei fazer bênçãos sem medidas sobre a vida desse povo, sobre a vida do meu povo. Assim como é inevitável as bênçãos, assim também é inevitável as maldições para com os desobedientes. As pessoas no mundo são desobedientes. Então, é o que? Inevitável que coisas ruins possam acontecer com essas pessoas. Porque Deus falou, tem que se cumprir. O que Deus fala tem que se cumprir. Não tem o que fazer. Se Deus falou, vai acontecer isso, não, vai acontecer. A Bíblia fala de um homem chamado Pedro. Quando foram prender Jesus, antes, Pedro falava, quando Jesus estava dando os últimos sermões, dizendo que vai ser preso, crucificado, Pedro falava: não, Senhor, se o Senhor for preso, eu vou com o Senhor. Onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Aí Jesus fala: Pedro, não fale isso. Não diga isso. Ainda no amanhecer, o galo irá cantar e você irá me negar 3 vezes. E aí se passou. Os soldados foram lá, foram buscar Jesus. Pedro puxa a espada e dá na orelha do soldado. Jesus repreende Pedro, porque é o que? Desobediência. Pedro não estava sendo o que? Um homem manso. Pedro não foi um homem manso. E aí Jesus vai lá, repreende Pedro, cura a orelha do soldado Malco e fala para Pedro: olha, Pedro, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu quisesse, eu pedia a meu pai uma legião de anjos. E ali o soldado vai e leva Jesus. E nessa situação, Pedro vai seguindo também Jesus. E aí ele estava com frio, chegou numa fogueira para se esquentar, olharam para Pedro e falaram: você é um deles. Você se parece com ele. Ele: não, eu não pareço não. E aí seguiu. Aí ele foi indo, olhando Jesus da gretazinha, olhando para Pedro novamente, falou: você é um deles.
Você anda igual a ele, se você se veste igual a ele, você é um deles também, né? Aí Pedro vai lá o quê? Nega novamente. Aí tem a terceira situação, ele seguindo Jesus, seguindo. Aí as pessoas olharam para Pedro e falaram: Pedro, você é um deles. Pelo que eu estou vendo aqui de você, você é igual a ele. E aí Pedro nega Jesus pela terceira vez, e aí o que acontece? O galo canta. E aí Pedro cai em si, da atitude que ele teve. Ele cai em si da situação que estava acontecendo com ele nesse momento. E aí vai, né? O propósito de Jesus se cumpre. Jesus é morto na cruz. Depois ele ressuscita. Os discípulos estavam pescando. E aí Jesus aparece na beira da praia. Pedro se joga, vai nadando até Jesus, chega, se prostra aos pés de Jesus e pede o quê? Perdão. Se humilha diante de Deus. E o que Jesus fez naquele momento? Jogou na cara. Jesus falou que não queria mais. Jesus falou que não interessava, não. Jesus foi lá, perdoou ele. Jesus perdoou Pedro do pecado dele, da desobediência dele. E a Bíblia fala que Pedro foi um grande homem de Deus. Pedro foi um grande pregador da palavra de Deus. Mas tudo isso se deu o quê? Primeiro pela sua desobediência e depois a sua obediência de se arrepender a Deus e voltar para os braços do Senhor novamente. Mas as pessoas lá fora não estão ligando para isso. As pessoas estão seguindo suas vidas como elas querem, como elas acham que é certo, como elas acham que é bom se viver. Ou seja, desobediência. E está acontecendo no que no mundo, nesse momento? Guerras. O mundo está tomado por guerras. É país que invade outro país, leva o presidente, país que leva, anexa o território de outro país. Ou seja, o mundo está se cumprindo. Todo o versículo de Deuteronômio, capítulo 28, do 15 ao 68, está se cumprindo na atualidade. E aí vem um resumo final, que é o custo da desobediência. A desobediência levaria à confusão, frustração, doenças, derrotas militares, opressão por inimigos, perda de colheita, filhos levados cativos, vergonha e até mesmo canibalismo. Até isso, a desobediência traz essa maldição do canibalismo. Em cercos extremos, resultado na perda da terra prometida e dispersação entre nações. Em essência, Deuteronômio 28:15 é um anúncio de que a escolha de Israel em não seguir a lei de Deus resultaria em uma série avassaladora de punições divinas, invertendo todas as promessas de prosperidade e segurança. Ou seja, avassaladora é enorme. As condições da maldição pela desobediência são muitas coisas que estão em risco, são muitas coisas que estão em jogo em nossas vidas. E é por isso que devemos ter o cuidado de não sermos pessoas desobedientes. No Velho Testamento, Jesus deixou o quê? 10 mandamentos. No Novo Testamento, Jesus resumiu os 10 em 2 mandamentos. Amar o Senhor teu Deus acima de tudo e sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Nós temos que amar o próximo. Se você cumprir esses 2 mandamentos que Jesus deixou, você vai cumprir todos os restantes dos mandamentos. Todos os outros mandamentos irão ser
incluído junto com esses dois. Então, nós devemos amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Isso é um sinal de obediência. Porque se você amar a Deus, você vai cumprir os 10 mandamentos. Se você amar a Deus, você não vai matar. Se você amar a Deus, você não vai roubar. Se você amar a Deus, você não vai cobiçar a mulher do próximo. Se você amar a Deus, você não vai ter inveja do seu próximo. Se você amar a Deus, você não vai furtar. Se você amar a Deus, você vai cumprir os mandamentos do Senhor. É automático. É algo assim automático que irá se cumprir nas suas vidas. E amar o próximo como a si mesmo também. Você estará também cumprindo os outros mandamentos. Tem uma situação curiosa mesmo lá no meu trabalho, que a sogra da minha patroa sempre liga, né, para ela, de tarde, e às vezes pela manhã. E aí, quando meus colegas atendiam, ela ligava, né? Aí falava, Fox Copiadora, bom dia. Ela, bom dia, a Jeca tá aí? Aí meus colegas falavam, não. Aí desligava. Nem esperava. Ela não desligou. Toda vez. Aí de uns tempos para cá, quando eu lá na loja, começou assim também. Ela ligava, eu atendia, ela perguntando, a Jeca tá aí? Eu falava, não. Ela, já foi. Só no outro dia. De uns tempos para cá, eu estou usando uma abordagem diferente. Ela liga, ela fala, Fox Copiadora, bom dia. Aí ela fala, a Jeca tá aí? Eu falei, ô, dona Hilda, ela não está aqui não chegou ainda não. Se quer ligar mais tarde, ela começa a conversar comigo. Ela começa a conversar e tal. E aí dá tchau e desliga. Aí meu colega fala, rapaz, você converteu a velha. Você converteu a velha porque nesses 12 anos que eu tenho aqui na empresa, eu nunca vi alguém conversar mais de 3 minutos com ela no telefone. Ou seja, eu amar o próximo como assim mesmo, né? Aí, é isso. É colocar em prática os mandamentos do Senhor. Antes de eu aceitar Jesus, confessar Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador, logo quando entrei na empresa, eu atendi ela umas vezes, e aí quando ela perguntava onde é que está aí, eu falava, não, ela todo desligava. Nem dava tchau. Não dava nem tempo de falar tchau. Até amanhã. Não dava tempo não, era instantâneo. Depois que eu aceitei Jesus, e as coisas foram mudando, isso foi mudando também. Ela conversa comigo, eu falo, dona Ela, não chegou ainda não. Se ela quer deixar um recado, se ela quer que eu peça para ela te ligar, eu vou falar com ela que ela vai te ligar, pode ser? Aí ela acaba conversando mesmo, dialogando, é curioso, né? Ou seja, amar o próximo como a si mesmo. Colocar os mandamentos do Senhor em prática, todos os dias das nossas vidas. E, para encerrar, tem um versículo aqui muito forte, que fala sobre a desobediência, ou perdão, que fala a respeito da obediência. Se eu não me engano, deixa eu ver. Do qual? Acho que é esse aqui, ó. Ezequias prosperou em toda a obra que ele fez e foi alcançado pelas bênçãos do Senhor, porque guardou a lei e os mandamentos do Senhor e buscou a seu Deus. Josué foi alcançado pelas bênçãos do Senhor, porque guardou a lei do Senhor. Ter prazer e meditar na lei do Senhor traz bênçãos, prosperidades para o crente. Salmos capítulo 1, do 1 ao 4. O primeiro que eu li é Segundas Crônicas, ou Segundas Coríntios, não, Segundas Crônicas, do 31 ao 21. E o outro é Josué, do 7 ao 8. Aqui fala também de um sinal de obediência de um homem chamado Caleb,
que ele foi obediente a uma promessa que o Senhor tinha feito a ele há muitos anos, e ele guardou aquilo no coração dele, né? Que foi a promessa da parte dele, que Caleb fala, que foi o seguinte: Caleb foi alcançado pelas bênçãos do Senhor por ter perseverado em seguir ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Ou seja, eu estava meditando, ele fala, né, que quando ele recebeu essa promessa, ele tinha 40 anos. Ou seja, ele era jovem. Depois ele tinha, se eu não me engano, 80 anos, já estava velho. E mesmo assim, a promessa de Deus estava com ele ainda guardado. Aqui achei o versículo-chave que eu queria falar aqui para os irmãos nessa noite. Êxodo, acho que André já até sabe o que é. Êxodo 23, 22, que fala o seguinte: e se dermos ouvidos à voz do Senhor, olha o que o Senhor fala, ele será inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. Imagine, por causa da sua obediência, o próprio Deus vai ser inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Mas tudo isso só é possível com a nossa obediência em Cristo Jesus. Amém? Agradeço a minha riquíssima oportunidade. Pedir para a missionária da Missão Católica